Vamos saber agora como fechou a semana aí no mercado do boi gordo e análise também do setor para o Plano Safra. Eu converso agora com o nosso analista do canal, Fernando Iglesias, que também, o Iglesias é analista de pecuária das safras e mercado. Muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. Vamos falar assim de plano safra, do setor carnes, tem muita coisa legal. Filipinas voltou a comprar carne de frango do Brasil, removeu as restrições. Temos aí ótimas notícias nesta sexta-feira. É, não é? Já que você colocou aí, eu também estava aqui na pauta para falar com você, esses países voltando, né, tirando essas restrições, você citou Filipinas, mas tem também a Argentina aí, não é, ô Fernando? Mas China e União Europeia continuam ainda, né, dificultando, então ainda não liberaram as compras, não é? Exatamente. Nós ainda temos aí algumas dificuldades para retomar essas exportações de uma maneira completa, mas de qualquer forma já trilhamos aí um bom caminho de recomposição das nossas exportações. Realmente, dos grandes compradores de frango do Brasil, estão pendentes aí a União Europeia e a própria China, né, para restabelecer essa corrente de comércio, o que deve acontecer agora no decorrer do mês de julho. Não há mais nenhum impeditivo do ponto de vista da biosseguridade e o país aí está fazendo muito bem o dever de casa, mostrou ao mundo como se deve combater o problema da influenza aviária, tanto que ficamos restritos a um único foco. Lembrando aqui que agora o risco de novas contaminações é muito menor, pensando que as aves migratórias já voltaram ali para o hemisfério norte, já aconteceu aquele processo de retorno das aves durante o mês de maio, é quando normalmente isso acontece, e agora a nossa chance de novos casos de influenza aviária diminui substancialmente, né? O mercado aí deve voltar à sua normalidade nas próximas semanas. A China, ao que tudo indica, vai manter aquele prazo inicial de 60 dias sem comprar carne de frango do Brasil, mas de qualquer forma, o Brasil segue tentando abreviar esse prazo para conseguir restabelecer essa corrente de comércio o mais rápido possível. Tá certo, a gente segue acompanhando aí, né, o desenrolar ainda desses dois mercados importantes, a gente está falando da União Europeia e China aí. Fernando, para a gente finalizar aqui essa proteína, né, o frango, você falou de Filipinas, né, que voltou aí as compras, né, da carne, da proteína brasileira, o frango. Quanto que é importante o mercado aqui para as compras, né, para a nossa exportação e outros países também? Eu citei a Argentina aí, me corrija se eu estiver errada, né, que a Índia também, o Uruguai. As Filipinas têm uma fatia de compras da carne de frango do Brasil de aproximadamente 5%, então se tornou um comprador relevante. Os demais países que vão retomando aos pouquinhos, eles não são grandes compradores, mas nós temos que lembrar aqui que o Brasil vende carne de frango, exporta carne de frango para mais de 100 países. Então, quando nós vamos observar o que aconteceu ali, né, a quantidade de países que deixaram de comprar carne de frango do Brasil nesse período, realmente trouxe números impactantes, números que acabaram aí restringindo as nossas exportações, dificultando a nossa corrente de comércio, tanto que o resultado da balança comercial que acaba de sair sinaliza justamente para isso, né? Tivemos uma queda importante das exportações brasileiras, em torno de 23%, e agora essa retomada é muito bem-vinda, nós já devemos conviver com números um pouquinho melhores de exportação agora no decorrer de julho. Vamos lá, então, agora mercado do boi gordo, não é? Mercado do boi aí nessa primeira semana de julho. Fala pra gente como é que tá fechando essa semana. Bom, tivemos algumas tentativas de compra em patamares mais baixos no mercado do boi. O que aconteceu? Nós tivemos uma chegada de uma frente fria nos últimos dias, todo mundo acompanhou, todo mundo viu a queda das temperaturas. Essa frente fria chegou com força, inclusive na região centro-oeste do país, e por conta disso, uma oferta residual de animais terminados a pasto acabou indo ao mercado. É natural que isso aconteça. O clima frio acaba acelerando esse desgaste das pastagens e acaba reduzindo essa capacidade de retenção do pecuarista. Então ele levou esses animais a serem comercializados. Agora, no restante de julho, nós entramos em uma outra faceta de mercado, que é basicamente a entrada de animais confinados. Nós já adiantamos aqui em outras ocasiões, mas nessa temporada, o ano de 2025, ele é marcado por um recorde de confinamento. Nós temos pelo menos aí mais de 500 mil cabeças de gado terminadas em regime de confinamento em 2025, quando nós comparamos com 2024. Ou seja, no frigorífico ali, muitos deles, principalmente os de grande porte,
eles amarraram contratos a termo com o pecuarista brasileiro, e isso vai oferecendo uma garantia de escala de abate para esse frigorífico. Em função disso, ele vai conseguir ali manter escalas relativamente confortáveis no restante desse mês. Mas mesmo assim, mesmo com essa dinâmica de escalas mais confortáveis, nós temos aí um grande limitador para quedas mais contundentes da arroba do boi gordo nos próximos dias, que é justamente as exportações. Acabamos de falar das exportações de frango, agora nós vamos falar aí das exportações de carne bovina. O Brasil bate recorde em cima de recorde nas exportações de carne bovina. Nós tivemos uma arrecadação superior a 1,3 bilhão de dólares agora, nesse mês de junho de 2025 que terminou, um resultado espetacular na venda de carne bovina. Nós percebemos elevação do preço médio pago pela tonelada de carne bovina no mercado internacional. O momento aí é muito oportuno para a carne bovina brasileira lá fora. O Brasil vendendo grandes quantidades de carne para Estados Unidos, para a China, tentando aí diversificar seus mercados. O Japão entra como uma possibilidade importante. Tivemos aquelas inspeções recentes na região sul, nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, esse pode ser mais um degrau que o Brasil está trilhando para a abertura do mercado japonês. E isso vai dando um tom de uma exportação, quando nós olhamos para a demanda por carne bovina, como um grande elemento de sustentação dos preços. E nós ainda vislumbramos a perspectiva de alta dos preços da arroba nesse segundo semestre, muito em função dessas exportações que são tão agressivas, tão aquecidas aqui no Brasil. Com certeza, mantendo esse ritmo de embarques, nós vamos estabelecer um novo recorde, tanto em volume, mas principalmente em receita. As receitas de exportação são simplesmente espetaculares em 2025, as cifras são cada vez maiores, os preços melhoram todos os meses, nós vemos evolução dos preços pagos no mercado internacional, o que torna essa exportação ainda mais atrativa para a indústria. O mercado interno conta com suas fragilidades, conta com baixo poder de compra da população brasileira, e isso vai promovendo uma prioridade pelo consumo de proteínas mais acessíveis. Nós já discutimos isso aqui também em outros momentos, né? Mas carne de frango, ovos, embutidos acabam ganhando mercado em relação à carne bovina, que realmente tem preços bastante proibitivos hoje para grande parcela da população. Então, essa escolha por proteínas mais acessíveis é bastante lógica. E isso vai direcionar cada vez mais a nossa indústria da carne bovina para o mercado internacional, para atender essas exportações em que o Brasil está tão bem posicionado hoje. Ainda no mercado internacional, eu queria abrir aqui um adendo com você para falar um pouco da EFTA, né? O Mercosul e EFTA aí com 4 países, não é? A gente coloca aí a Noruega, a Suíça, a Islândia, Liechtenstein, países importantes aí pelo alto custo, não é? Um dos maiores PIBs mundiais aí, com essa possibilidade lá na frente para o Mercosul, mas a gente coloca aqui o Brasil, né? Porque tem cotas, não é? E também tem produtos que vão estar livres aí com alíquota zero, né? As carnes fazem parte desse acordo aí, mas tem cota. Como é que você vê lá na frente, né? Esses países chegando com essa possibilidade de aumentar nossas exportações? Olha, em termos de volume, não devem comprar volumes importantes de carne, mas isso vai muito em linha com aquilo que nós conversamos anteriormente sobre diversificação, sobre a diversificação das exportações brasileiras, depender cada vez menos da China, isso é muito importante, e também nos preços. São países que vão pagar valores mais altos pela proteína animal brasileira, pelas carnes aqui do Brasil, oferecendo uma perspectiva aí de boas receitas de exportação, olhando para esses mercados em específico. Então, nós temos uma condição hoje para fornecimento de carne bovina que ninguém mais tem, nenhum outro país do mundo tem. O Brasil hoje é extremamente competitivo nesse mercado e essa é uma grande vantagem que nós temos em relação ao resto do mundo. O Brasil vai se consolidando ao longo dessa década como grande fornecedor de proteínas de origem animal, como grande fornecedor de carne bovina, e essa dinâmica que nós estamos acompanhando nos outros países oferece a perspectiva de que isso não deve mudar tão cedo. O Brasil deve se consolidar, deve manter essa posição com alguma tranquilidade nos próximos anos.
Iglesias, eu queria finalizar com você aqui a nossa conversa, né? Vamos fechar então o nosso assunto de agora, né? Dessa semana, o Plano Safra, né? Divulgado essa semana, segunda e terça-feira, né? Para o empresarial, para a agricultura familiar. E eu te pergunto, produtores, eles vão conseguir financiar esse custeio? Porque a gente vê aí também incentivos, né? Quando a gente coloca melhoramento genético para a agricultura familiar, aí quando a gente coloca a cadeia leiteira. Vamos lá, a tua análise. Bom, o nosso grande problema do Plano Safra 2025 são os mais altos. Nós temos um crédito hoje que é extremamente caro aqui no Brasil. Nós temos dificuldades muito amplas aqui no mercado brasileiro quando nós olhamos com relação a juros. E nós já temos um nível de inadimplência dentro do agronegócio brasileiro que é algo preocupante, não só na pecuária de corte. Então, quando nós olhamos para o Plano Safra, nós temos cifras que são interessantes, mas com juros elevadíssimos que vão acabar, que podem acabar aumentando, ampliando o endividamento do produtor brasileiro. E, de certa forma, isso vai trazendo, pode trazer efeitos, pode gerar dificuldades no reinvestimento do agronegócio, pode reduzir essa capacidade de investir que o produtor brasileiro tem hoje. Isso pode resultar em problemas de produtividade média lá na frente, redução de tecnologia dentro do agronegócio. Então, nós precisamos ficar muito atentos nessa relação inadimplência dentro do agro, os juros tão altos que nós temos hoje e como isso vai impactando nas decisões de investimento dos produtores Brasil afora, assim como pecuaristas, enfim, todos os elos da cadeia vão se comportando diante desse desafio adicional que são os juros altos que nós temos aqui no Brasil em 2025. Fernando Iglesias, nosso analista aqui, também analista das safras e mercado. Muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, nesta sexta-feira. Fernando, uma excelente sexta, né? Também te dedico já um excelente fim de semana e nos reencontramos na semana que vem para a gente voltar aos assuntos aí da proteína brasileira. Obrigada. Um ótimo final de semana, acompanharam aqui no Agro Mais e até a próxima semana. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Seguindo aqui